Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Seja muito bem-vindo a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente celebra o lançamento do portal Esporte Fé, do Núcleo de Esporte Fé do Santuário Cristo Redentor. Um novo e inspirador espaço digital que conecta histórias, valores e experiências de atletas, treinadores e comunidades que vivem o esporte com espiritualidade e esperança. Porque, afinal, a gente acredita que Deus também está presente nas quadras, nos campos e nas trilhas da vida. Cada corrida, cada salto, cada partida pode ser uma oração em movimento, uma forma de louvar, de amar ao próximo, de se conectar com o Criador e agradecer pela vida. Quem conta essa novidade pra gente é o nosso amigo Samir Aros, colaborador do portal Esporte Fé. Boa noite, Samir. Boa noite, Liana. Boa noite, Padre. Um prazer estar com vocês aqui hoje, não como entrevistador, mas como entrevistado. Então vocês peguem leve, por favor, tá? O que eu não souber, vou procurar. Vou atrás da resposta. Então hoje não falaremos de Flamengo. Opa! E quem tá com a gente? Boa ideia, né? Com entusiasmo, Pastoral do Esporte do Rio de Janeiro, nosso assessor eclesiástico, Padre Marcos Vinícius. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral. E vamos agora colocar o Samir na parede, né? Nas perguntas. Sim. E saber bem... Não, mas no bom sentido, né? Para que cada ouvinte seja bem esclarecido sobre esse portal, né? Que agora, é bem do jeito que o né? Samir conhece, já praticou todos os esportes, esse portal com certeza está muito completo. Esse portal tem tudo, Leandro, Padre. Terá mais coisa ainda. Esportes que ainda serão criados. Um poliesportista, né? Lidando com um portal desse é um portal bem diversificado, né? Aos ouvintes que estão só nos escutando, vale a pena entrar na Web TV Redentor, nosso canal do YouTube, conferir aqui o físico atlético do Samir. Perdi 3 quilos, tá, gente? Mas eu vou perder 10 até o final de dezembro. Isso aí. Estou pesando 96. Podem me cobrar 86 quilos até o peru de Natal. Aí de Natal Samir? A gente aumenta um pouquinho. Que radicalismo é esse? Mas é porque eu resolvi perder os pesos. Mas é porque depois do Natal você vai voltar ao normal? Não, depois eu vou manter. Meu peso oficial tem que ficar em 85. Eu gostaria que fosse 74, mas aí é pedir demais. É só um milagre mesmo. 85 eu consigo. Muito bem, mas antes então da gente falar do portal, vamos ao nosso giro esportivo. Nessa semana tivemos aí os jogos do Flamengo. A alegria dele. E do Palmeiras, né? Palmeiras arrasou. A alegria dele por quê? Porque você achou que o Flamengo... O Flamengo assumiu a liderança por algumas horas. Não, falando da Libertadores. Falando da Libertadores, né? Essa semana que passou, tivemos lá os jogos da Libertadores, né? O Flamengo conseguiu segurar o empate. Aliás... São Rossi, né? Vamos respeitar que esse goleiro tem que ser naturalizado brasileiro e tomar conta do nosso gol. Porque ele agarrou demais, cara. A gente tem que... Créditos tem que tirar todo o chapéu pra esse cara. Foi um sofrimento esse jogo, Foi muito Não, teve uma hora que até pensei que o Flamengo não iria conseguir. É difícil, né, Padre? Na casa do Racing, a Argentina sabe jogar essa competição. Então, foi... Agora o Palmeiras arrasou. Agora o Palmeiras, de fato... a possibilidade existia, né? Porque o Palmeiras, ele tem um histórico nesses 2 últimos campeonatos brasileiros de virada, né? De 3 gols, de 4 gols, inclusive o próprio Botafogo, né? Jogou muito. Então, eu lembro do jogo, eu volto a lembrar desse jogo, o Botafogo terminou o primeiro tempo 3-0 no Engenhão, né? Dramático o jogo. No Engenhão, e no segundo tempo o Palmeiras virou para 4-3, né? Então, a possibilidade do Palmeiras conseguir, mas o Palmeiras jogou bem, fez por onde, né? E, de fato, o técnico lá tá de parabéns porque ele conseguiu montar o time para vencer, né? Ele não apenas buscou igualar o resultado. Ele partiu para cima mesmo para poder vencer e com calma, né? Sim. Com calma, não ficou naquele desespero desde o início do jogo. Como ele mesmo disse, né? 90 minutos na nossa casa é muito tempo, né? Então... Mas tivemos aí a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Então, o Vasco, né? Parece que eu tava até torcendo pro Vasco dar uma subida. Pô, mas também, pro Vasco padre. subir, o Botafogo vai ter que descer, né? Então eu falei, é melhor ele ficar ali onde ele está e deixar o Botafogo. Já que o Botafogo está de férias, né? Mas não está dormindo, né? E o Botafogo conseguiu empatar com o Mirassol no jogo de sábado, na casa do Mirassol. Disse que foi um jogo horrível, né? Sim. Eu não assisti o jogo, mas conseguiu um empate. Quando achávamos que talvez o Botafogo não iria conseguir nem empatar, né? Porque o Mirassol vem vencendo todos lá na sua casa. O Flamengo no Maracanã, no sábado, venceu por 3-0 o Sport. Com 1 a menos. Com 1 a menos, né? Teve essa... O Fluminense ontem perdeu lá no Castelão pro Ceará por 2-0. E o Vasco, em casa, perdeu para o São Paulo também por 2-0, né? Então temos agora na tabela de classificação o Flamengo em segundo com 64 pontos, né? Apenas à frente do Flamengo o Palmeiras com 65 pontos. O Botafogo está em sexto colocado com 48 pontos. O Fluminense em sétimo com 47 pontos. E o Vasco parou ali um pouco na metade da tabela, em nono com 42 pontos, né? Então o Vasco aí se distanciou um pouquinho, já que eu deduzo que vai aumentar a possibilidade de classificação para a Libertadores, porque já que o próprio Palmeiras e Flamengo vão disputar uma final, né? E aí vai abrir mais uma vaga na Libertadores com certeza, né? E para a 32ª rodada, a próxima rodada, na próxima quarta-feira, teremos Botafogo e Vasco no Engenhão. Ih, legal, hein? É um jogo direto aí, né? Botafogo lá, e padre? Vasco. Não, eu vou estar de retiro. Ah, Então reza No bastante. máximo, tá? no máximo eu vou ficar olhando por Reza cima, bastante. né? Rezar tudo que eu sei, né? E o Flamengo, ele vai enfrentar também na quarta-feira o São Paulo. Fora de casa. Esse jogo será na Vila Belmiro, né? Porque o São Paulo está utilizando o estádio para outras finalidades. E no Maracanã, o Fluminense vai enfrentar na quinta-feira o Mirassol. Mirassol né? tá no G4. e o aí. Palmeiras vai jogar com quem? O Palmeiras vai jogar contra Santos. o Santos. Na Santos casa, de Neymar, tá? na Se casa Neymar do voltou, Palmeiras. Na casa do Palmeiras. Então, Quase que faz um golaço de falta. mas eu acho Quase, que é sempre quase. mas né? eu acho que o Santos não vai conseguir vencer o Palmeiras na casa dele, não. O Palmeiras ele tá com um time assim, muito bem montado, né? E quem entra também evoluindo bem o jogo também, né? Então, Tá com timaço. Palmeiras tá eu acho que pro Palmeiras perder esse título do brasileiro, assim, vai ser um tropeço muito grande, né? Porque ele, mas ele vem tem umas vencendo. pedreiras. Ele tem o Santos agora. Depois ele pega o Mirassol em casa. Na casa do Mirassol. Sim. São 2 jogos seguidos difíceis. O Mirassol não vai querer sair do G4. Acho difícil o Não, Palmeiras mas ganhar aí- do Mirassol, viu? Pois é, mas o Flamengo casa também vai dele. enfrentar o Mirassol na casa do Mirassol, né? Mas aí o Palmeiras e o Flamengo a diferença é muito grande. Aí, sim, padre. sim. O Samir, ele gosta, né? Vamos lá, Samir. O ano ainda não acabou, né? Sempre o produto final de um campeonato, independente dos jogos, resultados, é sempre quem é campeão ou quem não foi campeão, né? Então, vamos verificar no final essa situação, entendeu? Vambora. E já se preparar pro jogaço que vai ser a final Flamengo e Palmeiras, Libertadores. Dia Estavam 30. cogitando em trazer pro Brasil, sabia? Há uma Sim, pequena sim, possibilidade, porque tá tendo Acho- guerra civil no Peru. Então tá tendo uns problemas lá que se acontecer mesmo... Seria legal, sabia? Eu acho Campo que eu Neutro, também. Brasília, Eu de acho repente. que alguma Brasília seria não, legal. porque o campo é muito ruim, né? Os jogadores reclamam do campo lá, né? Acho que Maracanã difícil Não, pro Maracanã Rio de Janeiro, não seria né? legal, nem São Paulo, também. né? Não, poderia ser algum estádio lá pelo Nordeste, por exemplo, É. até para beneficiar o próprio povo nordestino, né? É. Eu não sei como é que está lá o estádio lá em Manaus, né? Também poderia ser uma boa, mas teve um jogo do Botafogo ou do Vasco, não lembro, lá no estádio em Brasília. Os jogadores reclamaram muito do estádio, né? Não estava muito bem cuidado, né? Não se sabe se é porque o clima lá é muito seco. Então, se você não cuidar do gramado num clima seco, de fato, ele fica com buracos e etc, né? Mas eu também concordo em trazer a final da Libertadores, já que são 2 brasileiros. O ano passado também eu já concordava, né, entre Botafogo e Atlético Mineiro. E neste ano, novamente, 2 brasileiros, né, tendo que jogar fora, né?
É até uma situação bem complicada, assim, eu acho, né? Vamos ver. Eu espero que dê certo. Essa questão do Peru tá brava. Ela tá tendo uma guerra civil bem pesada, que aconteceu no Chile, né? Lembra que a Libertadores seria no Chile, foi transferida. Eu acho que pode acontecer isso. Aliás, eles começaram a fazer dessa forma através de uma ocasião também que estava tendo uma guerra civil em um país, aí tiveram que transferir. Então, foi a final que seria no Chile. Isso, porque antigamente a final ela acontecia em 2 jogos também. Tinha um sorteio para saber quem é que ia receber o segundo jogo. No Chile, a minha família é de lá, né, padre? Eu nasci em Santiago. Viva Chile. Chile é muito bom de futebol. Né? Nessa semana que ia ser decidido na quinzena, que se teria jogo lá, teve um problema com o governo, que eles alteraram as leis da aposentadoria e aumentaram as passagens dos transportes públicos. Lá o negócio é bravo. Queimaram a estação de metrô, de coisa. E disseram que se tivesse a final no Chile, eles incendiariam o estádio. Aí a Conmebol botou o pé atrás e transferiu a final. O importante é que eu estou torcendo pro Palmeiras desde já. Olha isso. Eu adoro os secadores, cara. Os secadores me fazem muito feliz. E a gente vai então pro intervalo rapidinho. E na volta a gente conversa sobre o portal Sport Fé. Não saia daí. Vamos lá. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta. Se você chegou agora, o Vox Populi Sport Fé está apresentando o portal Sport Fé, um espaço digital dedicado à espiritualidade e ao esporte. Quem conta pra gente sobre essa novidade é o Samir. Samir, explica pra gente então como é que surgiu o portal Sport Fé. Boa noite, Liana, boa noite, padre. Então, o portal ele surgiu de uma ideia do padre Omar, que já vinha de alguns, talvez possa até dizer anos atrás, né? Onde ele queria juntar num lugar só tudo que a gente tem relacionado ao esporte, à fé e à espiritualidade. Independente da sua religião, independente da sua crença, independente de onde você estiver. Então, a gente começou a elaborar esse portal, esse campo de notícias, com a ideia principal. Nós faremos um meio de comunicação plurirreligioso, onde as pessoas possam professar sua fé, independente da sua crença, mas sempre aliada ao esporte. Porque a gente hoje tem diversas modalidades, eventos esportivos, além de atletas e atividades esportivas que estão muito espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, e não são compiladas num lugar só. O padre nos contava que tem um padre, por exemplo, na Argentina, que treina um time de futebol. Tem um padre em Minas Gerais que organiza um evento esportivo também, tem um time de vôlei, se não me engano, e faz parte da 3ª divisão do vôlei e futebol também. O Papa Francisco tinha também antes dele ser Papa, ele chegou a participar do futebol na Argentina, e inclusive era torcedor do São Lourenço, né? Mas ele chegou a ajudar na criação de times de futebol. Então, a ideia principal do portal é que a gente possa juntar todas essas notícias, todas as informações esportivas aliadas à espiritualidade, num local só, mas vai além, que a gente possa criar eventos esportivos, que a gente possa fazer campeonatos, seja dos mais variados esportes, e que a gente seja uma referência nessa parte de esporte e espiritualidade. Agora, a gente, Samir, é bom deixar claro você falar a gente, porque é um site colaborativo, não é isso? É um site colaborativo. Hoje existe um núcleo Sport Fé, né? Na nossa arquidiocese. Inclusive, você faz parte do núcleo, né? Sim. E ela foi fundada em 2024, se não me engano. Acho que foi no ano de 2023, 2024, se criou o núcleo Sport Fé. Então, hoje ele faz parte, o portal ele faz parte da arquidiocese, faz parte do Santuário Cristo Redentor e presta esse serviço junto com o Núcleo Sport Fé. Além disso, ele tem divulgação de notícias voltadas não somente para o catolicismo, mas para outras religiões. A gente puxa notícias de tudo quanto é meio de comunicação e a gente republica no nosso portal, inclusive as nossas. Agora, padre, a Pastoral do Esporte também envolvida. Inclusive nós vamos procurar fazer sempre uma parceria com a Pastoral do Esporte, né? Isso. Nessa reestruturação da Pastoral do Esporte também, onde cada paróquia
vai ter a oportunidade de ter aí o seu representante e, no caso, ajudar até mesmo a alimentar o próprio portal. Porque nós vamos encontrar e encontramos em várias paróquias na nossa arquidiocese com várias atividades, né? Por exemplo, agora há pouco tempo, desde o ano passado, tem uma paróquia lá em Campo Grande que tem um time de basquete, né? Eu não lembro qual é o atleta, um jogador de renome que vira e mexe, ele aparece lá para poder incentivar os jogadores. Então o padre construiu lá um centro comunitário, né? E uma quadra lá e a paróquia agora tem um time de basquete, né? Se eu não me engano, vai começar a disputar até alguma categoria aí de base no Carioca, né? Então, bem interessante. Então, vamos encontrar paróquias que têm aulas de lutas, né? Taekwondo, jiu-jitsu, até judô também. Nós vamos encontrar, por exemplo, ali na área das paróquias, na área da Maré, nós temos muito isso, né? Vamos encontrar paróquias onde as pessoas fazem os mais variados pedais, né, da vida. Então, tem paróquia aí que já organiza já há anos, como ali a paróquia de Valqueire, né? Eles há anos já organizam um pedal até a Aparecida do Norte, né? Ah, é muito legal essa experiência. Então, assim, nós vamos tendo várias paróquias com várias atividades. Com certeza, o portal, ele vai colaborar muito também com a Pastoral do Esporte, nessa situação de divulgação. Então, nesse caminho aí de mão dupla, né? Dessa cooperação nessa caminhada. Mas a nossa arquidiocese, eu vejo assim, ela é rica nesse sentido das paróquias que fazem, cada paróquia faz de acordo com a sua possibilidade. Mas seria importante agora a gente começar a ter tudo isso, né, compilado, né, e até mesmo para que a própria arquidiocese conheça o que a arquidiocese tem dessa experiência esportiva, né? Inclusive, padre, no próprio portal, o portal oficialmente ele inaugura dia 6 de novembro. Sabe por quê, Samir? 6 de novembro, a gente completa 1 ano da Cátedra Guido Schaffer. Da PUC. Ano passado, né, em 2024, nessa data, a gente comemorava o Jubileu de Ouro Sacerdotal do Dom Orani. Teve uma missa grande lá na PUC. E aí, nessa ocasião, o reitor, Padre Anderson, ele criou, né, essa cátedra, que eu faço parte também. Cátedra de Esporte, Fé e Cultura, Guido Schaffer. E a gente, ao longo desse primeiro ano, a gente fez várias atividades relacionadas ao esporte e à cultura lá na PUC. E aí agora a gente está completando 1 ano de atividade. Eu acho que o lançamento desse portal também tem tudo a ver, enriquece, né, essa atividade. Essa data, dia 6 de novembro, por ser 1 ano de atividade do Guido, me perguntavam se o portal ele tinha algum patrono, né? Eu não preciso nem mais responder qual é o patrono do portal, é o Guido, né? Guido Schaffer será o patrono, que o Guido era além de médico, seminarista, ele era um grande esportista. Eu fui num casamento nesse final de semana e a Roberta, amiga nossa, conseguiu reunir vários amigos de infância. A Roberta é uma amiga nossa. E o padre da Opus Dei. Qual era o nome do padre? Não me lembro agora, que celebrou o casamento deles. E ele queria muito saber sobre a vida do Guido. Então ele me perguntou, e você surfava com ele? Eu falei, surfava desde garoto, desde os 12, 13 anos surfava. Mas quem era melhor? Eu falei, cara, o Guido. O Guido era melhor, não tem nem comparação. Ele era muito radical? Eu falei, ele era, padre. Ele pegava ondas grandes? Pegava ondas grandes, padre. Ah, então ele era bom, né? Eu falei, era bom, ele era muito bom. Então o Guido já é considerado patrono do nosso portal, dia 6 de novembro. O portal já está no ar, quem quiser assistir. E, padre, complementando o que o senhor falou, inclusive na barra de menus nós temos uma parte especial pastoral do esporte. Nós estamos em parceria agora com a Pastoral do Menor, que eles têm muitas atividades com crianças. E elas usam muito as áreas militares, né? Sim. Esqueci o nome dela. Giovana. Conversei com ela semana passada, super gente boa, ficou um beijo super pra feliz. E vamos estar fazendo essa troca aí de informação, divulgando os projetos que eles têm no portal. Então tem um espaço dedicado à Pastoral do Esporte. A Pastoral da Criança, ela já fez suscitar uma campeã mundial de levantamento de peso, né? Uma menina, acho que de 15 anos, se eu não me engano, na categoria dela. Sério? Ela era treinada ali no Cefam, né? No Centro de Educação Física da Marinha, né? Ali na Avenida Brasil, na Penha. E ela foi disputar o campeonato,
não sei se foi no Peru, foi no Chile, foi aqui pela América Latina. E ela foi campeã mundial de levantamento de peso na categoria dela, entendeu? Então, muito interessante o trabalho que também a Pastoral da Criança faz de captar, né? Porque essas crianças, elas fazem e participam dessas atividades no contraturno. Quem estuda de manhã, elas participam das atividades na parte da tarde ou vice-versa, né? E tem toda uma dinâmica para poder fazer parte, tem que apresentar a presença na escola, a nota da escola, né? Sim. Muito interessante. E é bonito até mesmo verificar essa parceria, onde lá os monitores e os instrutores militares têm um carinho muito grande por essas crianças que a Pastoral da Criança capta, né? Nas mais variadas comunidades, bairros da nossa arquidiocese, para esse trabalho, né? Mas, ô Samir, o nosso ouvinte, quando ele acessar o portal, né, o que ele vai encontrar lá nesse portal? Padre, Leandro, ele vai encontrar todas as notícias relacionadas ao mundo do esporte, atuais e antigas. Porque a gente tem muita notícia, às vezes, de jogadores de futebol, jogadores de beisebol, enfim, atletas que passaram por algum tempo da nossa história, que deixaram alguma história que ficou marcada relacionada ao esporte. Então, o portal ele é um pouco atemporal, mas ele funciona sempre com as principais notícias da semana. A gente tem tudo relacionado ao esporte. Tivemos agora a ida da família Grace, completando o centenário no Cristo Redentor, está lá na capa do portal. E também muitas outras histórias relacionadas ao esporte. Mas vai além. Tem cartas do Papa, dos Papas, documentos do Papa, estudos de casos de faculdades, trabalhos finais de alunos sobre esporte e espiritualidade, fotos, galeria de fotos do Cristo Redentor, galeria de vídeos do Cristo Redentor, podcasts de outros canais do YouTube que a gente joga no nosso canal para as pessoas saberem. Vox Populi Esporte está lá. É publicado o Vox Populi, sai o Vox Populi, dia depois sai no nosso portal. Então, e também, padre, isso é Vaticano, uma ligação muito grande com o Vaticano. A gente tem todas as notícias e atividades esportivas do Vaticano são vindas para o nosso portal, são republicadas no nosso portal. E a gente também está agora criando um campo de pessoas, entidades, igrejas que quiserem divulgar o seu evento. A gente está criando uma parte, por exemplo, a igreja de Minas Gerais quer fazer um campeonato de vôlei. Quero divulgar meu campeonato, quero colocar o link, de que vai se tratar, a gente vai colocar, tem lá, divulga o seu evento. Então as pessoas de outras religiões, outras igrejas, outros movimentos que quiserem divulgar seu evento esportivo, a gente vai funcionar também como divulgador oficial desses eventos. A gente divulgou inclusive o Up Hill, a corrida do Up Hill, a meia maratona do Cristo foi divulgada também. Aquelas que você participou, né? Aquelas que meu espírito estava lá. Então é um portal bem completo, tá muito bacana, tá muito legal, divulgando também os nossos outros meios de comunicação, o Instituto Redemptor, o Cristo Redentor, Santuário Cristo Redentor. E a gente tem espaço de testemunhos de atletas? Tem muitas notícias voltadas para testemunhos de atletas que tiveram como o esporte curou, salvou suas vidas, o esporte transformou suas vidas. Então, tem muitas notícias que são testemunhos de atletas. Você coloca ali, tem uma barrinha de busca, você clica ali, você já dá de cara com histórias de superação e N coisas voltadas aí para o esporte e espírito. E tem arte, dança... Tem tudo. Tudo que é relacionado ao esporte tem. Não se limita somente ao futebol, quando a gente pensa em esporte e futebol. Mas tem. Conhecemos agora, por exemplo, estivemos no UFC conversando com o Minotauro. E o Minotauro tem um trabalho social muito legal. Inclusive, ele quer fazer um trabalho com a gente, quer subir ao Cristo, fazer um aulão de jiu-jitsu lá com a galera. Ele já fez vários. Ele quer levar a galera, agora quer levar a garotada. Tá a fim de levar a garotada pra lá. E conheci um rapaz da Marinha, do Exército, que chama Hudson, que ele tem uma escola de Jesus Fight, que é a garotada que dá aula de jiu-jitsu, ensina jiu-jitsu. Jesus Fight. Então a gente não se limita apenas ao futebol, mas tem judô, karatê, dança, skate, patins, tudo que você possa imaginar, surf,
tiro com arco, estivemos entrevistando o rapaz aqui do tiro com arco, né? Inclusive o Marcos Cavalcante tá querendo subir ao Cristo, quer conhecer o Cristo, quer doar pra gente um arco e flecha. O Marcos já avisado, ele falou que ia doar, quer assinar o arco e doar pra gente. Então isso tudo tá. Você já escreveu lá seu testemunho lá junto ao Guido? Eu escrevi uma matéria sobre surf. Eu falei fiz uma matéria sobre surf e é legal você falar isso, Leandro, porque a gente lembra muito do Guido sempre quando a gente fala de esporte, e o Guido ele tinha muito essa característica de querer rezar sempre antes de entrar no mar. E a gente lá dentro, quando você está surfando, você está no mar, você não tem muito o que fazer, né? Você está esperando a onda, né? Você está do teu lado, do teu amigo ali. E a gente sempre gostava de bater papo sobre Deus no meio do mar. E ele dizia muito que ele se encontrava plenamente com Deus quando estava no oceano. Inclusive, ele gostava muito de surfar sozinho, né? Ele não ia, às vezes, com a gente, assim, vou surfar. Para ele, era ele, o mar, Deus e o mar. Então, eu ainda quero escrever alguma coisa sobre o Guido. Tô juntando os artigos aí sobre o Guido, fotos que ninguém tem, aquelas coisas todas. E eu quero olhar isso muito ao esporte, que ele gostava de caminhada, escalada, pedalada, tudo. Pedalada não, caminhada, escalada. Esse ele gostava, fazer trilha, essas coisas. Não, mas mesmo ele, a questão do surf, né, já é uma coisa bem radical, né? E é interessante buscar essa experiência dele e aprontar isso também, deixar pronto isso no portal, essa grande ligação entre o esporte e uma espiritualidade, né? Ou seja, você pratica um esporte e busca uma oração, por exemplo, antes ou até mesmo durante, como você coloca aí, a experiência dele no meio do mar, talvez aguardando uma onda, ali ele se sentia na presença de Deus e etc, né? E talvez as pessoas podem colocar devido à ligação do mar, né? A natureza. Mas em qualquer esporte também, a pessoa pode buscar esse mesmo meio, esse mesmo modo, né? Então, fica sendo um grande exemplo essa própria palavra dele, de que qualquer esporte que eu for praticar, eu tenho essa possibilidade também de buscar a Deus, né? No meio do esporte, no meio de um jogo, no meio de uma corrida, de uma caminhada, de um pedal, ou até mesmo no meio do futebol, né? Porque nem sempre, é claro que talvez você não consegue raciocinar na hora de um ataque, na hora do futebol, né? Mas nem sempre no futebol você está correndo. Entendeu? E é muito interessante, né? E que, de fato, ele seja a grande inspiração para isso, O né? esporte, padre, ele quebra barreiras, né? Assim, a gente aqui do nosso meio católico, quando a gente vai praticar algum esporte, isso aconteceu agora no beach tênis, quando o senhor chegou lá, o cara, você é padre? Você joga? Você joga alguma coisa? Então, a gente está mostrando que a igreja vai muito além das suas pilastras internas. A igreja, a gente leva a igreja para fora, a gente leva a espiritualidade para fora. E o esporte é um meio que é muito poderoso para levar essa espiritualidade. Então eu separei até aqui alguns testemunhos de esportistas famosos de diferentes religiões que têm o esporte e a espiritualidade juntos. O Kaká, ele tem o testemunho melhor do mundo em 2007, ele sempre expressou ser cristão, publicamente. Anderson Silva, lutador de MMA, ele fala sempre sobre fé e espiritualidade, parte do treinamento mental, treinamento físico, treinamento espiritual. Ayrton Senna ia para lá e para cá com a Bíblia debaixo do braço. Todas as corridas ele ia com a sua Bíblia. Flávio Canto segue os princípios filosóficos, fundou a instituição Reação, que tem esporte e espiritualidade. Judoca. Muhammad Ali, boxeador, ele é muçulmano. A sua fé era a sua base moral. Tem muitos atletas aqui. O Son, que é o jogador de futebol do Tottenham, ele é cristão praticante. Judocas japoneses, testemunhos sobre o judô, atletas indianos que praticam yoga, muitos atletas. Esse aqui é muito legal. ABB Bikila, um testemunho cristão ortodoxo. Ele foi o primeiro africano campeão olímpico, símbolo de força moral, e um cristão ortodoxo. Então, com isso, o portal não tem somente testemunho cristão católico, né? Não, tem testemunhos de diferentes religiões que as pessoas se juntam muito à sua fé, elas acreditam em algo e aquilo as ajuda a ir além, né? Sim, não, então isso demonstra aí a capacidade do esporte, né? O que ele é capaz de fazer, né? Esporte muito poderoso. Samir, qual o endereço do portal? www.esportefé.com.br. Esporte Fé. Não é esporte é fé, não. É esporte fé. Samir, você é antigo, hein? Não se fala mais www. Mas as pessoas da Rádio Catedral têm várias idades.
Não, com certeza, com certeza. Muito bem, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente conversa mais sobre o portal Esporte Fé. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte Fé. Hoje celebrando o lançamento do portal Esporte Fé do Núcleo Esporte Fé do Santuário Cristo Redentor. Padre Marcos, o que o senhor trouxe para a gente de visão da igreja sobre o esporte? Eu gostaria, talvez, a partir desse programa, a gente começar a dialogar um pouco sobre o documento, sobre a perspectiva cristã, né, do desporto e da pessoa, o chamado dar o melhor de si, né? E eu gostaria de falar aqui um pouquinho só da carta introdutória que foi escrita pelo Papa Francisco, onde ele vai descrever o desporto e coloca 3 ambientes, né? Lugar de encontro, importante naquilo que nós estamos dialogando, porque o esporte ele faz se encontrar com várias, por exemplo, denominações religiosas, independente do credo. Ele também, o desporto é um veículo de formação, né? É importante que dentro de uma certa disciplina o atleta também ele deixe ser formado para que realmente ele consiga praticar o esporte, etc., né? E também ele coloca o meio de missão e santificação, onde no esporte poderemos também proporcionar para as pessoas e levar para as pessoas essa presença do Cristo, né? Uma presença religiosa, talvez observando muitas atitudes, comportamentos em campo, em quadra e etc. A gente consegue distinguir quando um atleta, né, ele vive uma religiosidade porque ele mantém um equilíbrio mesmo no meio de uma derrota, né, ou no meio de uma jogada mais acirrada, do que aquele atleta que realmente ele não tem essa experiência religiosa, né? Então, no esporte, poderíamos também levar essa presença do Cristo, que colabora muito também para que o atleta ele tenha aí o seu equilíbrio em meio às adversidades, também encontrada no meio do esporte, né? Então, só para poder concluir, o desportista cristão, né, quer dizer, portanto, para o desportista cristão, a santidade será viver o desporto como meio de encontro, de formação da personalidade, de testemunho e de anúncio da alegria do ser cristão com os que o rodeiam, né? Então, daí a experiência que daqui para frente vamos começar a dialogar sobre essa carta, né, o documento da igreja, dar o melhor de si. Muito bem. Samir, voltando a falar do portal Esporte Fé, como você acha que ele vai contribuir para a evangelização através do esporte? Liana, o esporte, ele vai além da competição, né? O esporte, ele é disciplina, é inclusão social, ele é amor. Ele te ensina a ganhar, te ensina a perder, te ensina a trabalhar em equipe, te ensina a ter uma vida saudável. Ele te dá, diminui a tua ansiedade, ele aumenta a tua longevidade. Então isso tudo, ele está ligado à vida. E quando a gente fala em vida, a gente não pode deixar de falar em vida falando de Deus. Até para quem não acredita em Deus, só o fato de simplesmente você respirar é Deus que habita em você. Então, quando a gente fala em esporte, a gente fala em Deus. Independente da sua crença, independente da sua religião, independente do caminho que você está seguindo. Quando a gente entra na essência do esporte, a gente deixa a competição de lado, mas a gente fala de união, de fraternidade, de a parte social é muito forte, projetos sociais, vida de modo geral. Então eu acredito que o esporte por si só já evangeliza. Porque se você pega as verdadeiras raízes do esporte, você vai ver que os pilares são todos voltados para o bem. Não há nada maléfico. Se você falar de esporte, você não pode falar nada maléfico. A não ser esses resultados manipulados, aquela coisa toda. Mas quando você fala na essência do esporte, você vai falar de Deus. E Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é perdão. No esporte você aprende a perdoar. No esporte, quando você perde, você fica chateado. Você pode até ficar chateado com a pessoa, mas você vai perdoar. Você aprende a ganhar.
Você aprende a humildade também no esporte. O fair play. É uma situação muito interessante. A própria humildade em si também. Você aprende a ser humilde no esporte. Entendeu? Aquela questão de... O cara que pode correr 10, 20 quilômetros, a pessoa que está aprendendo a correr, o cara pode voltar para ensinar a pessoa a correr, entendeu? Então, você tem uma série de benefícios que só o esporte te traz. E o saúde também, né? Você está saudável, disposto, você envelhecer bem. Então, são assim, tópicos que a gente pode ficar aqui enumerando. Você vai fazer livros e mais livros. Tanto esse texto, padre, que o senhor fala, sempre traz para a gente, ele é riquíssimo. A gente sempre medita de uma maneira diferente, né? Então, eu acredito que o esporte em si, notícias de superação, notícias que qualquer um pode praticar esporte, é algo que não tem um valor. Qualquer pessoa pode praticar aquele esporte que tiver ao seu alcance. Então, não se restringe a nenhuma classe social, a nenhuma elite. Ele é tanto para ricos e para pobres. E ele une todos, né? Padre, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Quanto tempo que o senhor está na Pastoral dos Esportes? Eu não lembro. Eu inclusive, foi numa ocasião de um retiro que o cardeal me chamou. Eu acho que tem uns 15 anos, padre. Num canto. Eu até pensei que seria uma bronca, né? Mas aí ele falou assim, não, pense bem no retiro, no final você me dá a resposta, né? Mas eu acho que foi um pouquinho antes ali da jornada, né? Sim. Acho que já deve estar quase uns 15 anos. Foi um pouquinho da jornada, sim. O que você viu, padre? Mas é isso que eu ia perguntar. Como é que o senhor acha que o esporte contribui na evangelização? Bom, primeiro que eu desde criança, eu sempre gostei da prática do esporte, não apenas pela experiência de ser moleque, né? Então, não apenas uma questão de uma recreação. E o esporte sempre colabora na experiência da disciplina, né? Eu verifico isso também no seminário, né? Quanto é importante também porque colabora na disciplina, na formação, né? Porque depois na vida como padre, se você também começar a se relaxar, como às vezes, infelizmente, muitos colegas relaxam um pouquinho, né? E às vezes você perde a disponibilidade, a disposição para um trabalho pastoral. Então, eu estou colocando uma experiência minha como padre, a importância talvez de eu manter sempre a experiência do esporte, porque também me ajuda na disciplina, né? E me ajuda também na disposição para um trabalho, né? Porque como padre, a toda hora chega uma notícia diferente. Então, se você não tiver um equilíbrio emocional e também disponibilidade, disposição para poder sair e resolver tais situações, então, o esporte me ajuda muito nisso. E a importância do esporte no âmbito geral, né? A experiência dos valores, né? Quantos valores que verificamos no mundo do esporte, né? Quantas pessoas, mesmo sendo de alto rendimento, aqueles que talvez não tiveram assim muita fama, nos ensinam com tantas palavras por que o esporte transformou na vida deles, né? Então eu sempre observo muito isso na caminhada, né? Eu até mesmo, né, mandar aí um abraço para os nossos amigos que são privados de liberdade nas penitenciárias, né? Há mais de 25 anos eu celebro missa em penitenciária. E eu verifico que também o esporte que eles praticam dentro das unidades prisionais, é claro, né, é bem diferente das academias dentro de uma unidade prisional, né? Mas também colabora muito, até mesmo para a recuperação, reflexão e a socialização deles para que realmente, para que saiam dali, claro, né, melhores do que eles entraram, né? Infelizmente não são todos que abraçam essa ideia também, mas daí aqui até lembrei um pouco deles, né? E sempre quando eu vou celebrar, eles falam, padre, a gente escuta o seu programa, a gente escuta a Rádio Catedral, né? E é uma das formas também para que eles possam ter aí e receber essa experiência da evangelização pela Rádio Catedral, né? Então fica aí o nosso grande abraço. E eles também praticam o esporte lá dentro, né? No modo um pouco precário, né? Pela situação que passam, mas eles jogam futebol, voleibol, fazem academia e outras situações mais também. Até lutas também. Alivia um pouco o tempo que estão ali dentro. Com certeza. Isso ajuda bastante também na situação para eles, né? Muito bem. Agora eu quero convidar todos os ouvintes, com certeza conhecem algum projeto social relacionado ao esporte na sua paróquia, conhece algum testemunho, algum atleta que tem um testemunho legal de fé, de superação, a fazer parte, então, do portal Esporte Fé. Como é que faz? A pessoa se cadastra? Como é que é essa? A gente tem um newsletter lá no portal e se você quiser, manda um e-mail pra gente direto, contato@esportefé.com.br, que a gente pode publicar a tua história, a gente joga nas redes, se tiver um testemunho de vida,
uma prática de algum esporte, alguma escolinha, algo que seja ligado à parte social e à espiritualidade, você manda pra gente, escreve, que com o maior prazer a gente vai estar olhando, analisando e tendo todos aí, passando por toda essa peneira que a gente faz, né? A gente consegue publicar isso aí no nosso portal. Se estiver tudo de acordo com a parte de esporte, espiritualidade, a gente publica. É um prazer. Muito bom. Muito obrigada, Samir, sua participação Obrigado. mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, padre. Eu também que agradeço aí a presença e as palavras e as explicações aí desse portal, né? Vamos lá, a partir de que dia? 6 de novembro. Quinta-feira. 1 ano da Cátedra Guido Schaffer. Então, para dia 6 de novembro, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e o portal. Muito bem. esportefé.com.br. Isso, sem um www. Padre, pedi para você deixar sua bênção para os nossos ouvintes. Ó Deus, nosso Pai, luz que não se apaga, olhando para nós, reunidos nesta oração, neste programa, iluminai nossas trevas e perdoai nossas culpas, e abençoai a cada ouvinte e a cada um de nós nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Você curtiu o nosso bate-papo? Siga o Vox Populi Esporte nas redes da Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.